Fala galera, beleza? Então, como diz o título do vídeo aí, tentando fazer o suporte para a tupi, a laminadora da Makita, com esquadro perfeito, beleza? Para que eu estou fazendo esse suporte a princípio, para quem não tiver a menor ideia? Então, tem lá no canal e tal, se não tiver ainda é porque esse vídeo aqui ainda está muito recente, mas tem todo o processo de construção de uma CNC router caseira, beleza? Tá. Então agora aqui eu estou fazendo suportes para adaptar os equipamentos nessa máquina para trabalhar. Então tem a possibilidade de adaptar vários equipamentos, claro que com essa mesma função de uma tupia, por exemplo. Só que o que acontece? Elas variam de modelo, de tamanho, digamos assim que sejam quase coisas diferentes em formato, mas tem a mesma finalidade. Por exemplo, uma tupia laminadora que nem essa daqui, uma tupia de coluna, elas têm formatos totalmente diferentes. Então eu estou fazendo suportes que você pode colocar na máquina, dependendo de acordo com o equipamento que você for utilizar. Até mesmo que às vezes varia em função de marca. Então, em função de marca, pode ser um diâmetro maior, um encaixe, um formato, alguma coisa assim. Então, cada equipamento que eu tenho que tem a possibilidade de utilizar ali vai receber um suporte. Então, por exemplo, esse é o suporte padrão, aonde vão ser adaptados os suportes específicos. Então, na hora de trocar entre um equipamento e outro, eu vou remover o suporte todo. Esse tem um encaixe padrão lá, e esses daqui são encaixes específicos para o equipamento. Tá. Agora, na questão do esquadro perfeito. Se tratando de um equipamento, digamos assim, caseiro, ele por si só ele apresenta variações. Mas eu vou tentar fazer isso em função de que eu tenho as condições de tentar fazer isso. De outra maneira, seria muito difícil. As peças elas foram recortadas na CNC, numa outra CNC que eu tenho. Essa não fui eu que fiz, mas não é um equipamento profissional. Então apresenta alguma variaçãozinha. Como se trata de equipamentos, como se trata de digamos, um suporte composto. Então eles serão camadas aqui, que eu vou iniciar o processo agora de montagem, vão ser colados e depois vai ser colado ou parafusado na basezinha aqui, que é encaixada lá na máquina. Então eles apresentam variação, e nesse caso está apresentando uma variação no que seria aqui o esquadro perfeito. Então, vamos supor, aqui eu tenho uma superfície perfeitamente reta. Se eu pegar o esquadro e colocar aqui, ó, percebe-se o quê? Que tem uma variação, digamos assim, com relação à base, ela está um pouquinho inclinada, a peça, beleza? Então, todas as peças provavelmente têm um pouquinho de inclinação. Acho que nenhuma dificilmente vai estar perfeita. Então ela tem essa inclinação. Então eu vou tentar tirar o que seria essa imperfeição no desempenho. Tá? Então ele vai me dar essa possibilidade. A minha dúvida é se eu vou fazer isso individualmente ou fazer já com suporte. Mas eu acho que com suporte seria mais viável. Porque, digamos assim, se eu passar e não der certo, eu tiver que passar de novo, eu tenho que repetir o mesmo processo em todas as peças, exatamente da mesma maneira e tal. Depois que ele estiver montado, ele vai ser tratado como uma peça única. Então a variação que houver em digamos, uma passada errada, vai se aplicar a todas as peças de uma vez só. Então eu vou iniciar o processo de montagem. Mas na questão do esquadro consiste do seguinte: o desempenho ele é utilizado muitas vezes para quê? Para tirar, digamos, a barriga de uma madeira. Então você tem um caibro lá, ele está assim, ó, sabe, bem envergado. Se você passar numa plane ou numa serra, essa barriga se mantém. Então, com o desempenho, você consegue ir passando de maneira a remover só a barriga, desde que seja o caso. Ou você pode remover também do lado que tiver
digamos, as pontas para cima. Então você pode também ir removendo esse excesso das pontas. Mas em geral se trabalha removendo o que seria a barriga ou o empeno da madeira. Então por isso um desempeno. Só que o desempeno ele também pode ser utilizado numa função de se conseguir o esquadro perfeito, já que, vamos supor, aqui você tem a possibilidade de regular o quê? O encosto com relação ao esquadro perfeito da base. Beleza? Tá. Então aqui essa regulagem eu já fiz. A base está reta e aí você chega o encosto aqui, ó, o apoio também no esquadro. Aqui seria o esquadro perfeito. Então vamos supor agora aqui, eu vou ter essa madeira que ela está um pouquinho inclinada para frente. Tá? Só que essa superfície, tanto um lado quanto o outro, ela está perfeitamente reta. Então, me valendo de que aqui esteja perfeitamente reta, eu vou passar ela sempre apoiando aqui. Então, esse excesso que está de inclinação e tal vai ser removido pela lâmina, que está perfeitamente alinhada aqui com a superfície. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com o passe mínimo, para se alguma coisa der errada, eu conseguir contornar o problema. Mas você pode trabalhar com passes de, digamos, partindo ali de 0, que não removeria nada, até 3 milímetros no caso desse desempeno. Então, o ideal é sempre trabalhar com pequenos, mas quando o desempeno é visivelmente excessivo, você trabalha com passes maiores até se aproximar do que, digamos, já está chegando ali no que seria o alinhamento perfeito, ou deixando bem plano. Tá, então eu vou trabalhar com passes pequenos, provavelmente às vezes vai ter que passar 1 ou 2, e me guiando pelo encosto sempre aqui, sempre com a madeira encostada, eu vou removendo isso. Ao final do processo, tanto isso daqui que já estava, e o que seria tipo a base, a parte de baixo, também vai estar no esquadro. E é esse o processo que eu vou fazer aqui. Então depois que a peça estiver composta aqui, já coladinha e tal, me guiando pelo que seria o encosto, eu vou passar isso daqui, para nivelar aqui. Com isso eu consigo o esquadro perfeito. Ou pelo menos espero, mas essa pode ser uma das finalidades da otimização de desempenho. Então acho que ficou bem claro, certo? Às vezes, mesmo numa serra e tal, se ela não estiver bem alinhadinha e tal, você passa uma chapa de MDF, pois se você coloca a madeira perfeitamente de pé e chega com o esquadro para conferir, você vai ver que tipo, ela está um pouquinho inclinada para um lado ou para o outro. Então, dá para fazer essa correção no desempenho. Então, eu vou iniciar o processo de montagem aqui. Assim, mas aí ó, tá praticamente zerado, entendeu? Aqui a gente tá falando de coisa de ser muito rigoroso mesmo, mas ó, em relação à base
e a estrutura, beleza? Então seria essa uma das aplicações, por exemplo, de um desempenho, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que assim que possível estarei postando mais vídeos. Falou?